Teoria de Gaia. Você já ouviu falar da hipótese de Gaia ou teoria de Gaia? Essa fascinante proposta, apresentada por James Lovelock em 1970, sugere que a Terra é mais do que apenas um planeta. É um organismo vivo, autorregulado, capaz de manter as condições ideais para a vida. James Lovelock é um cientista, inventor e ambientalista britânico. Nascido em 26 de julho de 1919, Lovelock tem uma carreira diversificada e influente em várias disciplinas científicas e contribuições notáveis. Inventou detectores de captura de elétrons, uma tecnologia crucial na pesquisa química e na detecção de substâncias químicas vestigiais na atmosfera. Fez contribuições significativas para a pesquisa em ciências da Terra, especialmente em relação à compreensão da composição atmosférica e dos processos geofísicos. A teoria de Gaia destaca a interação dinâmica entre a biota, conjunto de organismos vivos, e o ambiente físico, criando um sistema que perpetua a vida. O termo Gaia é uma homenagem à antiga deusa grega da Terra, personificando a ideia de que nosso planeta age como um organismo vivo, cuidando de suas próprias condições. Na mitologia grega, a figura de Gaia é poderosa. Ela é a personificação da Terra, nascida do caos no início do cosmos. Representada como uma majestosa mulher deitada sobre a Terra, Gaia é associada à fertilidade e à maternidade, mãe de divindades titãs e gigantes. O mito de Gaia se entrelaça com a revolta dos titãs contra os deuses do Olimpo, onde Gaia, ao lado de seu filho Cronos, desafiou o poder de Urano. Essa rebelião teve consequências, levando à ascensão de Zeus e dos deuses do Olimpo, que eventualmente derrotaram os titãs. Além disso, Gaia é associada a diversas divindades, desde as montanhas até os rios, personificando a natureza em sua essência. Na mitologia, ela é a força criativa e nutridora que personifica a interconexão fundamental entre a vida e o solo. Compreender a mitologia de Gaia não apenas enriquece nossa compreensão da Terra como um organismo vivo, mas também destaca a importância da Terra como uma força primordial na ordem cósmica. A teoria de Gaia, ancorada na mitologia, nos leva a refletir sobre a intrincada relação entre a natureza e a vida, uma reflexão que ressoa até os dias de hoje. A escolha do nome Gaia para a teoria ecológica de Lovelock reflete a ideia de um organismo vivo e interconectado que autorregula, evocando a imagem da Terra como uma entidade viva e consciente que ressoa com a antiga reverência pela Terra encontrada na mitologia grega. Segundo essa teoria, a atmosfera, os oceanos, a geologia e a biologia estão interconectados e influenciam-se mutuamente. A Terra seria capaz de ajustar suas condições para preservar a vida, como se fosse um organismo que regula sua temperatura e composição química interna. Ao longo da história, eventos mundiais têm sido interpretados à luz da teoria de Gaia. Por exemplo, algumas catástrofes naturais podem ser vistas como mecanismos de autorregulação da Terra. Terremotos, erupções vulcânicas, pandemias e mudanças climáticas extremas são interpretados por alguns como formas de a Terra se ajustar para manter o equilíbrio. No contexto de eventos históricos, alguns estudiosos conectaram a teoria de Gaia com narrativas antigas sobre a ira dos deuses. As tragédias naturais eram frequentemente interpretadas como castigos divinos. Na teoria de Gaia, esses eventos podem ser vistos como parte do processo de autorregulação da Terra. Aqui estão 6 exemplos de autodefesa da Terra, em forma de catástrofes naturais da natureza ocorridos dos anos 70 até hoje, que tiveram impacto significativo e foram amplamente conhecidos em todo o mundo. Primeiro, tsunami do Oceano Índico, 26 de dezembro de 2004. Um dos tsunamis mais devastadores da história ocorreu no Oceano Índico, desencadeado por um terremoto submarino de magnitude de 9,3, ao largo da costa de Sumatra, Indonésia. As ondas gigantes atingiram a costa de vários países do Oceano Índico, incluindo Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e Maldivas. O desastre resultou em mais de 230 mil mortes e causou danos generalizados. Segundo, Furacão Katrina, 29 de agosto de 2005. O furacão Katrina foi um dos furacões mais destrutivos da história dos Estados Unidos. Ele atingiu a costa do Golfo, causando inundações maciças em Nova Orleans, Louisiana,
devido ao colapso dos diques. O desastre resultou em mais de 1.200 óbitos e enormes prejuízos materiais. O Katrina destacou questões relacionadas à infraestrutura, preparação para desastres e desigualdades sociais. Terceiro, terremoto e tsunami no Japão. 11 de março de 2011. O terremoto teve seu epicentro a cerca de 130 quilômetros da costa nordeste do Japão, na região de Tohoku. Registrado com magnitude de 9,1, foi um dos terremotos mais poderosos já registrados. O tremor foi sentido em uma vasta área, incluindo Tóquio. Edifícios balançaram e o tremor durou vários minutos. O terremoto desencadeou um tsunami com ondas que atingiram alturas extraordinárias, alcançando até 40 metros em alguns lugares. O tsunami devastou comunidades costeiras, destruindo edifícios, infraestrutura e causando perdas humanas significativas. O tsunami causou um colapso nas instalações da usina nuclear de Fukushima Daiichi. Os vazamentos de radiação ocorreram devido às fusões nucleares nos reatores, resultando em uma crise nuclear. Milhares de pessoas perderam a vida, muitas outras ficaram feridas e desaparecidas. Houve um grande número de deslocamentos, e áreas inteiras foram evacuadas devido aos riscos nucleares. O governo japonês mobilizou uma resposta de emergência, enviando equipes de resgate e recursos para as áreas afetadas. A comunidade internacional ofereceu assistência humanitária, resgate e suporte para lidar com as consequências da tragédia. O Japão iniciou esforços significativos de reconstrução, visando recuperar as áreas afetadas e melhorar a resiliência contra futuros desastres naturais, levando a uma reavaliação das medidas de segurança em instalações nucleares e aumentou a conscientização sobre a preparação para tsunamis. O terremoto e tsunami de 2011 no Japão foram eventos de grande escala, deixando uma marca duradoura no país e ilustrando a necessidade contínua de preparação e resposta a desastres naturais. Quarto, furacão Sandy, 29 de outubro de 2012. Sandy foi um furacão histórico que afetou áreas ao longo da costa leste dos Estados Unidos. Embora tenha começado como um furacão de categoria 1, Sandy se transformou em uma tempestade pós-tropical massiva ao se aproximar da costa. O fenômeno resultou em inundações generalizadas, cortes de energia, danos estruturais e perturbações em grande escala nas comunidades ao longo da costa leste. A resposta ao furacão Sandy destacou a vulnerabilidade das áreas urbanas, a elevação do nível do mar e eventos climáticos extremos. Quinto, incêndios florestais na Austrália, final de novembro de 2019. Os incêndios florestais na Austrália formaram um evento devastador que impactou vastas áreas do país, resultando em perdas significativas de vidas humanas, danos ambientais extensos, destruição de propriedades e impactos na vida selvagem. Os incêndios foram excepcionalmente intensos e se espalharam por várias regiões, principalmente em New South Wales, Victoria, Queensland e Austrália do Sul. A temporada de incêndios foi particularmente extrema, com condições meteorológicas adversas, incluindo temperaturas elevadas, baixa umidade e fortes ventos, contribuindo para a propagação rápida das chamas. Dezenas de vidas foram perdidas, incluindo bombeiros voluntários, residentes locais e turistas. Milhares de pessoas foram evacuadas de suas casas e muitas comunidades foram afetadas. Milhões de acres de florestas, matagais e habitats naturais foram destruídos. O fogo teve impactos duradouros na biodiversidade, afetando várias espécies de plantas e animais. As vastas áreas afetadas pelos incêndios resultaram em uma crise significativa na qualidade do ar, com níveis perigosos de poluentes, como partículas finas, afetando a saúde pública em muitas áreas. A resposta aos incêndios envolveu uma mobilização maciça de recursos, incluindo bombeiros, voluntários, militares e ajuda internacional. A comunidade global demonstrou solidariedade e ofereceu assistência, incluindo recursos financeiros e suporte logístico. Esse desastre natural alimentou o debate sobre as mudanças climáticas e a necessidade de ações mais decisivas para combater as emissões de gases de efeito estufa. Houve críticas e debates sobre as políticas de gestão de incêndios, preparação para desastres e financiamento para bombeiros e serviços de emergência. Esses debates
destacaram a vulnerabilidade do país aos impactos das mudanças climáticas e a necessidade de abordar questões relacionadas à gestão ambiental, prevenção de incêndios e adaptação às condições climáticas extremas. Sexto, o derretimento das geleiras em várias partes do mundo, especialmente nos polos, é um fenômeno contínuo atribuído às mudanças climáticas. Isso tem contribuído para a elevação do nível do mar. Além disso, eventos climáticos extremos como ondas de calor intensas, furacões mais frequentes e incêndios florestais exacerbados têm sido associados às mudanças climáticas globais. O aumento da temperatura média da Terra tem implicações significativas para os ecossistemas e as comunidades humanas. Esses eventos destacam a vulnerabilidade da Terra a fenômenos naturais extremos e também ressaltam a importância de compreender e abordar questões relacionadas às mudanças climáticas e à gestão sustentável do meio ambiente. Algumas interpretações sugerem que esses eventos são respostas do sistema Terra às atividades humanas, considerando a crescente influência da humanidade sobre o meio ambiente. É importante ressaltar que a teoria de Gaia é altamente debatida e não é uma visão consensual na comunidade científica. Muitos cientistas contestam a ideia de que a Terra possui uma intencionalidade ou capacidade de autorregulação consciente. No entanto, a teoria continua a inspirar debates e reflexões sobre a interconexão entre a vida na Terra e seu meio ambiente. Qual sua opinião sobre a teoria de Gaia? Concorda, não concorda? Deixe sua opinião nos comentários e se gostou do vídeo, me siga nas redes sociais para mais conteúdos intrigantes. Nos dê o prazer de sua companhia, inscrevendo-se em Sombras de Sabedoria, para futuros debates sobre conteúdos de valor. Até a próxima!